História aqui da Escola Francisco Silva desde o ano 2017. Nasci e me criei aqui em Jaguariúna, na comunidade de Antonópolis, e hoje eu estou com 27 anos de idade. Sei já como professor. Tem um teórico francês, o Pierre Bourdieu, que ele fala que existe a teoria dos herdeiros. E eu acho que isso reflete um pouco. Sempre tive um contato com a família com professores. A minha mãe foi alfabetizadora primária, na educação de base. O meu tio é professor da rede pública, minha madrinha é professor da rede privada. Então, desde cedo, eu cresci tendo eles como exemplo de profissionais para mim. E eu acho que, de certo modo, inconscientemente, isso me motivou a procurar uma licenciatura. Eu acho que também diversos professores que eu fui encontrando ao longo da vida me possibilitaram criar mesmo essa paixão por ensinar, trabalhar com educação. E são vários, né? Tem a RPM, tem o Aldismo, foram profissionais muito valiosos assim, na minha formação, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Isso sem falar do Antônio, que foi uma das pessoas que trabalhou lá no meu primeiro fundamental, e me incentivou muito a leitura, e me ajudou a ter um gosto muito importante pela leitura. Tive apoio da família, quando escolhi licenciatura, e eu falei que era para a história. E assim, tirando o meu tio, a minha mãe já não exercia mais a função de professora, então na minha família restou o meu tio, professor de português, e a minha tia, que é minha madrinha, que é pedagoga. Então, quando eu comecei a fazer história, eu já estava nessa expectativa, pensando assim, no futuro, como é que ia ser. Eu acho que, às vezes, muito do preconceito que as pessoas têm com as licenciaturas é a questão do desconhecimento mesmo, em relação ao que é uma licenciatura e ao perfil profissional que você pode construir a partir dela. Muitas pessoas falam nas questões salariais e por aí vai, mas eu faço uma avaliação bem mais otimista. Eu acredito que, em especial aqui no estado do Ceará, a categoria dos professores, nos últimos anos, tem conseguido boas conquistas, inclusive boas conquistas salariais. Então, isso também é um fator importante, decisivo na hora de você escolher uma carreira, querendo ou não. Então, eu tenho um olhar bem mais otimista hoje sobre a escolha das licenciaturas. Muito diferente, e assim, eu tento combater esse discurso de que a licenciatura não é algo bom, trabalho é cansativo, mas às vezes eu até devolvo a pergunta para quem faz isso. Qual trabalho não é cansativo? Qual trabalho tem seus desafios, suas dificuldades? Mas eu acredito que hoje, dentro da licenciatura, sendo professor, eu me sinto muito realizado, justamente por essa capacidade de poder estar com as pessoas, estar dialogando, aprendendo, ensinando também. A minha trajetória dentro do curso foi uma trajetória muito intensa. Em parte, eu devo isso ao fato de eu ter me tornado bolsista do PET, da Educação Tutorial, que me possibilitou permanecer e vivenciar a universidade de uma forma mais completa, né? Com a bolsa, eu conseguia gerir os meus custos de vida e, ao mesmo tempo, permanecer somente estudando, pesquisando e realizando atividades de extensão dentro da universidade. Isso foi um fator decisivo. Acho que também importa muito a questão da experiência que eu tive dentro do movimento estudantil, também participando dentro das instâncias administrativas da universidade. Então, isso para mim foi bem importante, bem valioso mesmo. E, assim, em parte, eu devo muito isso justamente a ter feito parte do programa de educação tutorial, porque ele é uma política pública, assim como o PIBID, o PIBIC e outras bolsas, ele é um instrumento importante para manter, principalmente os jovens de baixa renda dentro da universidade. Então, o PET, para mim, tem esse valor imenso por ter me possibilitado essa vivência dentro da universidade. E aí, no percurso, a gente vai construindo, né, preferências de estudo, caminhos. A gente vai encontrando também muitos professores e outros estudantes que nos inspiram muito a estudar, a pesquisar, a buscar temas novos. E aí eu fui adquirindo, né, assim, vários temas, vários campos de estudo que eu tinha uma identificação maior. Havia o cinema, que foi o campo de estudo que eu me debrucei durante a minha graduação, mas já no final da graduação também eu descobri um interesse
por outras áreas, como, por exemplo, a história oral e a literatura. Eu acho que os autores, são vários, né? Mas eu destaco dois autores que foram essenciais na minha formação acadêmica. Curiosamente, não li eles de forma obrigatória, eles apareceram no acaso mesmo, que foi justamente o Marx e também o Walter Benjamin. Foram dois autores que me motivaram muito a me aprofundar em determinadas questões. O Marx, eu conheci ele no primeiro semestre da faculdade de disciplina de Introdução à Geografia, que é o professor Lucier, que hoje eu sou aluno do professor Lucier, e que trouxe para a gente, né, o Marx, e a partir dali eu passei a sempre que possível estar lendo alguma coisa do Marx, sobre o Marx. E o Walter Benjamin, ele surgiu numa conversa mesmo, no final de uma aula, em que eu mencionei a um professor de filosofia, que era o professor Neil Brink, que eu estava no UFCE, que eu estava pesquisando cinema e fui me interessado sobre a forma de se fazer cinema, e ele indicou um ensaio do Walter Benjamin, que era o ensaio A Obra de Arte na Era de Reprodutibilidade Técnica. Foi um ensaio que eu li e isso mudou completamente a minha perspectiva em relação à minha pesquisa. E futuramente, todos os textos do Benjamin cada um deles foi me remodelando em relação à minha compreensão sobre história, sobre humanidade, enfim. Eu acho que, mais do que o Marx, eu acho que o Walter Benjamin, sem dúvida alguma, é que a gente poderia chamar de um autor da nossa vida, né? O Walter Benjamin, com certeza, me mudou para melhor. O meu TCC ele foi sobre o cinema na época, no período nazista, né? Eu queria investigar sobre como os nazistas se apropriavam da linguagem cinematográfica para difundir preconceitos, principalmente não só contra os judeus, mas também contra outros grupos que eles perseguiam, como os ciganos, eslavos, enfim, como eles utilizavam o cinema como um instrumento de propaganda para a difusão dos seus ideais e para a disseminação dos discursos de ódio no período da Alemanha nazista. E aí eu me debrucei em tentar investigar alguns filmes que foram produzidos pelo Partido Nazista, né, então assinado pelo ministro da propaganda, que era o Joseph Goebbels, e de como ele se apropriava de elementos cinematográficos para conseguir disseminar os ideais nazistas. A caricatura diocesana tem um papel importante, né? Porque a caricatura diocesana, no período que eu estive lá, eu acho que eu amadureci muito enquanto ser humano e eu devo isso muito à equipe da caricatura diocesana e as experiências que eles me proporcionaram. De certo modo, a experiência da caricatura diocesana, ela mudou muito do que eu acredito do que deve ser a transformação social. Sempre uma transformação social que esteja atrelada a um senso de solidariedade, de união, de uma disputa verdadeira das populações camponesas, das populações que são marginalizadas na nossa sociedade. E o período que eu estive lá foi um período muito enriquecedor, porque, de certo modo, eu pude ver na prática aquilo que eu já vinha há muito tempo estudando no campo da teoria. Então, a vivência prática que eu tive com as comunidades da Chapada do Apodi, que estavam sendo atingidas pela questão dos agrotóxicos, pelas experiências dos movimentos sociais, de organizar experiências de resistência, como o acampamento da Maria do Tomé, de momentos como o movimento dos excluídos, como a Romaria dos Mártires, que eram momentos em que a gente via como o trabalho da Caritas, em conjunto dos movimentos sociais, era importante para manter as pessoas unidas dentro de um propósito, dentro de uma causa maior, que sempre será a justiça social, a justiça em favor dos povos oprimidos. Eu cheguei aqui no início de 2017, curiosamente, quase que por acidente. Eu estava participando de uma ocupação na comunidade da Uiraponga, lá em Morada Nova, em que a Caritas Diocesana estava participando. E depois de 2 dias eu estava retornando para casa, bem cansado, e já voltando para Jaguaruana, um colega me falou que a escola estava com um processo seletivo aberto, como eu era parte do banco de recursos do Estado, eu tentei a seleção e passei. E eu já estou aqui há 6 anos. Né? E o que eu posso dizer é que a escola Francisco Rocha Silva ela mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque a partir daqui eu pude me desenvolver muito como profissional.
daqui, eu tinha condições de amadurecer o suficiente para futuramente ingressar no mestrado, para futuramente conseguir a minha aprovação do concurso público. Isso foi muito valioso para mim. Não só os laços das pessoas que eu conheci aqui, que até hoje eu tenho contato, os profissionais que trabalham aqui, que também são profissionais exemplares. Eu acho que a nossa escola hoje ela é muito feliz, justamente porque nós temos um time de profissionais que, acima de tudo, consideram o aspecto humano como o aspecto mais valioso e preservado. E eu acho que isso se reflete nos nossos resultados. A gente teve um ano aqui, eu acho que foi o ano de 2019, que nós ficamos entre as 100 melhores escolas do Brasil no quesito de escolas que trabalham para reduzir a desigualdade de aprendizagem. E eu acho que isso é muito valioso, mais do que a gente ajudar quem já consegue caminhar com as próprias pernas. É preciso que a educação seja voltada a quem mais precisa. Eu acredito muito nesse princípio da equidade, que a gente tem que dedicar um tempo maior, uma atenção maior a quem precisa mais disso. Eu acho que a nossa escola trabalha com isso, da gente poder fornecer as condições necessárias para que os nossos estudantes eles possam se desenvolver enquanto seres humanos e a partir daí eles poderem trilhar o caminho que eles desejarem, seja na universidade, seja no mercado de trabalho, seja no ramo do empreendedorismo. E eu acho que isso é a coisa mais valiosa que aqui eu pude aprender. Há muito tempo, no local que possibilita você criar uma identidade no espaço. Hoje, quando eu venho para cá, a impressão que dá é que todo dia eu estou descobrindo algo novo, mas ao mesmo tempo você vai desenvolvendo um sentimento de pertencimento, sabe? E que você começa a perceber que vivenciar a escola é muito mais do que vir dar aula, do que assistir a aula. Você vai desenvolvendo um sentimento em torno dos laços que você vai desenvolvendo. E ao longo do período que eu estou aqui, eu pude contemplar, né, muitas trajetórias bonitas de estudantes que hoje estão na universidade, que já estão concluindo suas graduações e sonhando com mestrado, com doutorado. Assim como também, uma coisa que me deixa muito feliz é ver os estudantes daqui do ensino médio já com esse horizonte, já falando em vida universitária, já falando como será a vida após a graduação, ou seja, já estabelecendo um projeto de vida. E eu acho que a gente criar um ambiente assim é muito interessante porque apresenta para os nossos jovens a perspectiva de que é possível ir para a universidade, de que é possível fazer um mestrado, fazer um doutorado, e isso me deixa muito feliz. Então, no convívio cotidiano, que a gente vai entendendo um pouco mais da formação humana que ele menino tem, de onde ele vem, a história de vida que ele carrega consigo. Então, é muito valoroso a gente ter essa aproximação, já que a gente passa 10 horas por dia aqui todo mundo junto, ter essa aproximação possibilita que a gente consiga trazer um elemento importante do aprendizado, que é o elemento humano. A gente entender que cada um tem suas características, que cada um tem sua história de vida, sua vivência, e tem a sua carga emocional que ele traz dentro da escola, assim como nós também, professores, e também é muito valoroso. Muito valoroso porque a gente também aprende, né? A gente que é professor, a gente aprende cotidianamente com os exemplos, com as atitudes que os nossos estudantes têm. E eu acho que é justamente esse elemento do convívio, de poder contemplar essas trajetórias de vida, que me deixou muito comovido, me deixou muito feliz, justamente porque me torna mais humano, mais compreensivo, mais reflexivo, compreendo que a humanidade é composta de uma diversidade gigantesca e que de toda vivência, por mais estranha que ela pareça a nós, por mais diferente, por mais contraditória que ela possa ser do nosso ponto de vista, ela pode oferecer algo positivo para nós. Eu acho que esse é o grande ganho de estar aqui esse tempo todo e poder presenciar os diferentes ciclos que se iniciam, se concluem, os novos também que vão chegando, e como eles amadurecem e se transformam no que Bom, minha relação com o Joel é a mais, como eu posso dizer, mais assim, pacífica possível. Na sala de aula ele ensina bem, a gente tem uma boa relação, e fora da escola a gente frequenta o vôlei, porque a gente tem uma relação mais amigável. O vôlei ele ajudou, né, a gente a treinar para a semana do curso, semana do curso não, como é o nome? Intercurso. Ele ajudou a gente, ele ensinou a gente para intercurso. É bem legal.
comportamento do Joel como professor, ele é um professor dedicado com seus alunos e com o conteúdo que ele passa na sala de aula. Ele faz tudo, né, mostra tudo em tópicos, fazendo com que a gente aprenda melhor. Bem, o Joel, ele é DT da minha turma, né? Conheci ele no meu de administração. E aí a gente começou a criar uma relação amigável, profissional. Ele começou a ensinar história esse ano, no segundo ano. E aí ele se aproximou mais com os eventos de feiras de ciências, etc. No vôlei também, que ele começou a nos treinar. E, tipo, minha relação com ele foi, assim, comovente, porque ele já me ajudou em crises, essas coisas. Bom, ele consegue explicar, assim, pra nós de um jeito bem simples, que faz de entender tópicos, etc. Consegue deixar a matéria divertida. São muito boas as aulas de história. Eu sou apaixonada por história, então eu consigo compreender bem. O Joel, eu conheci ele durante a pandemia ainda, e aí foi nas aulas virtuais, né? A gente participava das reuniões e nessas reuniões ele se demonstrava já um amigo, para além de ser um profissional que eu passei a respeitar a partir do momento que eu o conheci, porque ele se apresentava como uma pessoa que demonstrava atenção, demonstrava interesse também nas falas, as quais a gente tinha durante as aulas compartilhadas, as reuniões, já apresentou ser uma pessoa amigável e parceira. E aí, ao longo desse processo, a gente passou a trabalhar junto e eu percebi que, de fato, o que ele representava lá no âmbito virtual, durante a pandemia, né, no ensino virtual, ele também era no âmbito pessoal. Não era uma coisa ali do virtual, que a gente sabe que hoje o virtual ele acaba aproximando muitas pessoas, inclusive algumas demonstram que não são necessariamente. E aí, a forma que eu conheci ele era igual no pessoal. Além de ser um parceiro de trabalho, também é, né, um amigo fora daqui. Tanto que a gente desenvolveu, além do trabalho daqui, outros trabalhos também, até mesmo relacionados à pós-graduação e tudo mais, fora daqui. Então, é um prazer, né, trabalhar com ele e participar dessa trajetória junto, tanto na vida pessoal como aqui na vida profissional. A gente sempre tenta diversificar o máximo possível a nossa abordagem. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha aqui dentro dos nossos planejamentos, nas nossas formações, é justamente como é que a gente pode levar de diferentes formas os nossos instrumentos de conhecimento. O foco da nossa escola hoje é no desenvolvimento de habilidades. Então, as nossas aulas elas são moldadas para a gente pensar o que é que eu posso levar para a sala de aula naquele momento que vai fazer com que o menino desenvolva a habilidade, que ele saiba interpretar criticamente o texto, que ele saiba identificar e agir diante de uma situação de preconceito, que ele saiba analisar diferentes formas de expressão artística e entender o que o artista está querendo dizer com a obra de arte, ao mesmo tempo também fortalecer essa consciência cidadã, essa consciência democrática, essa consciência voltada para o respeito aos direitos humanos. Então, dentro da sala de aula, eu me preocupo muito nisso, de diversificar o nosso arcabouço de fontes que a gente leva para a sala de aula, justamente por entender que a gente vai ter um público que é muito heterogêneo. Então, dentro da mesma sala de aula, a gente vai ter gente que é apaixonada por música e que faz música, gente que gosta de cinema, gente que gosta de rede social, de game, que gosta de literatura. Então, quanto mais coisas a gente leva, a gente vai conseguir capturar aquelas pessoas ali para fazer elas se engajarem e protagonizar nesses momentos de aprendizado. Então, eu tento ao máximo diversificar dentro daquilo que é possível, dentro do meu planejamento, estratégias, às vezes estratégias bem simples mesmo, mas que sempre um efeito bem positivo. Pois bem, eu comecei o mestrado no ano de 2019 e fiz as disciplinas, no ano de disciplinas de forma presencial. Mas aí, em março de 2020, começou a pandemia
E isso acabou causando vários problemas para a minha pesquisa, justamente porque a minha pesquisa era a fonte dela, as principais fontes eram fontes orais e eram de pessoas idosas que eram um grupo de risco na pandemia. E naquele momento, ali em 2020, a gente não tinha nenhum horizonte em relação ainda à vacinação em massa. Então, acabou que eu tive que atrasar um pouco a pesquisa, justamente por respeitar essa questão do isolamento social e buscar ao máximo preservar a saúde das pessoas. Então, depois que a vacinação começou a ocorrer, foi que eu me senti mais à vontade para procurar as pessoas, para entrevistar elas e produzir material junto com elas. Então, isso dificultou um pouco. Durante o período de isolamento, eu também consegui realizar, de certo modo, algumas entrevistas de forma remota, sobretudo porque alguns estudantes daqui da escola eram filhos ou netos dessas pessoas que eu precisava entrevistar. Então, pelo WhatsApp mesmo, eu encaminhava as perguntas e, nesse momento, os meus estudantes foram muito decisivos, eles encaminhavam os áudios com as respostas e aí eu pude transcrever algumas dessas entrevistas que me ajudaram a construir a pesquisa. Eu sou filiado ao PSOL, Associação de Liberdade, desde o ano de 2014. Dentro do partido eu não participo de nenhuma tendência específica, né? Se categoriza como membro filiado independente. E de movimento social, eu participo da OPA, que é a Organização Popular, que atua aqui na região na defesa dos territórios, não só dos territórios dos camponeses, mas dos povos quilombolas, dos povos indígenas, justamente porque a OPA ela representa essa união das causas, das lutas que existem aqui, não só no Ceará, que a OPA começou aqui no Ceará, mas hoje ela já é um movimento de nível nacional, que está crescendo, está se ampliando. Então, também dentro desses espaços, eu me formo bastante. Eu conheço muita coisa, eu descubro muita coisa, aprendo muita coisa com os sujeitos. Então, essas experiências para mim também são experiências pedagógicas. Dentro dos movimentos e dentro do partido, eu também sou muito estudante, assim, eu gosto de acompanhar os debates, de tentar entender mais as questões, de ajudar naquilo que for possível, nos momentos viáveis, e é bem proveitoso também. A paixão pela fotografia, ela começou ainda na minha adolescência, quando um amigo meu ele me emprestou uma câmera, que era uma Cybershot da Sony, e ele me pediu que eu fizesse umas fotos da comunidade onde eu vivia, que eu vivo até hoje, que é a comunidade de Antonópolis. Eu fotografei o Rio, fotografei algumas pessoas, e na época, ainda era a época do Orkut, e tinha uma comunidade, que era a comunidade jaguaruana, que a gente usava essa comunidade para ficar colocando fotos que as pessoas tiravam de todo o município de Jaguaruana. E eu coloquei minhas fotos lá e as pessoas por algum motivo gostaram dessas fotos. E a partir dali eu comecei a desenvolver um gosto, né, pela fotografia. E comecei a fotografar mesmo, assim, depois quando eu já era bolsista do PET, em que eu fiquei uma graninha, comprei uma câmera para mim, foi uma câmera da Nikon, uma Super Zoom, porque na época o meu interesse principal era conseguir tirar fotos da Lua. E aí a Super Zoom era importante para isso. Mas terminou que eu comecei a fazer outras fotografias humanas. E justamente lá nos anos de 2014 eu conheci o Décio, lá na Fafidan, quando ele foi fazer uma oficina, na verdade um mini curso sobre literatura africana. E dali o Décio me apresentou vários autores, inclusive ele próprio, que também colaboraram para que eu pudesse moldar o meu olhar fotográfico. É uma coisa muito curiosa. Eu sempre falo que na fotografia, além das minhas influências fotográficas, como por exemplo o Sebastião Salgado, eu também moldei muito o meu olhar fotográfico através da literatura, da poesia do Décio, da escrita do Mia Couto, que você estou mostrando que é muito importante também na informação, do Walter Ugumãe e também de outros autores. Então, essa sensibilidade que eu conseguia visualizar nas histórias que esses autores escreviam, na forma como eles compreendiam o que era ser humano, o que era existir no tempo, eu também fui moldando a minha fotografia. E aí disso, um dia eu tinha uma fotografia e coloquei no Facebook,
E na legenda tinha um trecho de um poema de um livro do Décio, que é o Metal Sem Números, e daí o Décio me convidou para a gente construir esse projeto, que era Escrever Vivências, e que é um projeto vivo ainda, porque a gente ainda planeja fazer mais 2 volumes no futuro. Esse primeiro volume ele reuniu fotos que vão desde pessoas idosas e terminam com pessoas, com crianças. E a gente fica no esforço de desconstruir o tempo, né? Então, frente ao abismo da morte, que é a nossa vida, a gente tentou meio que eternizar essas pessoas e deixar a nossa marca. Então, a gente construiu essa experiência, que foi o Escrever Vivências, que para mim é um livro muito maravilhoso, porque ele também é um testemunho das pessoas que eu amo. Né? Aqui dentro tem pessoas de vários lugares, mas também tem pessoas da minha família. Eu é um testemunho do crescimento do meu irmão, da minha avó, então isso me deixa muito feliz de ver esses rostos eternizados aqui. Então, a gente planeja ainda, né, fazer os 2 volumes de Escrevivências, um sobre a natureza, outro sobre as coisas. Quem sabe aí no futuro, né, a gente consiga dar andamento nesses 2. A gente tem textos nele, mas de uma maneira geral ele é construído com fotografias e poemas. Então, cada fotografia tem um poema que se relaciona. Né? Eu fotografava, editava e mandava elas para o Décio, e a partir disso ele produzia os poemas. A gente tem fotografias aqui bem valiosas. Minha relação que eu faço entre a história e a fotografia é uma relação bem curiosa, porque muito dentro da história se busca se pensar a fotografia como uma fonte, e verdadeiramente ela é uma fonte, né? A gente consegue investigar muitas coisas através da fotografia, obviamente respeitando os critérios metodológicos e por aí vai. Agora, curiosamente, quando eu construí minha dissertação de mestrado, eu não tentei usar a fotografia como fonte, eu tentei utilizar a fotografia como um instrumento narrativo. Então a fotografia ela fazia parte do texto. Eu não busquei ali colocar a fotografia necessariamente como um elemento que pudesse se configurar como uma fonte. Eu tentei construir ela atrelado ali, preso ao texto. Então, ela era parte do texto, ela era um instrumento narrativo. E eu acho que a fotografia ela pode servir ao discurso historiográfico dessa forma. Assim como o cinema e também como a literatura, que hoje talvez seja o maior interesse, que é como é que a gente pensa no discurso historiográfico se utilizando de elementos narrativos da literatura, do cinema, da fotografia. Eu acho que isso só engrandece e também, digamos assim, enriquece o texto historiográfico. Não daria de opção de forma alguma. Eu, na verdade, sou bem feliz sendo professor. Eu acho que ser professor me instiga a querer também ser outras coisas. Quando a gente tem contato com os estudantes e eles vão falando as profissões que eles querem seguir, por exemplo, você também acaba ficando curioso, sabe? Eu tenho estudantes que querem fazer psicologia, estudantes que querem fazer cinema e audiovisual, e aí você vai pensando, poxa, quem sabe no futuro também, assim, só por curiosidade, a gente não acaba fazendo uma outra graduação, algo do tipo. Mas, de modo algum, eu penso em deixar minha profissão. Eu penso em chegar ao topo da minha carreira mesmo, como professor. Penso em fazer doutorado, me dedicar à pesquisa, e também continuar como professor. E sou muito assim de deixar as coisas acontecerem. Óbvio que eu estabeleço objetivos, mas tento deixar esses objetivos o mais abertos possíveis para que a gente acaba nos bitolando e se cegando em relação às outras possibilidades que vão surgindo no nosso percurso. Eu acho que quando a gente foca muito numa coisa específica, a gente corre o risco da gente ficar cego em relação às outras coisas boas que vão aparecendo, né, durante o nosso trajeto. Então, acho que mais do que o destino final, eu me interesso mais pela estrada, pelo percurso que eu estou traçando. E óbvio que eu tenho planos, né, fazer doutorado, hoje eu sou um curso objetivo, né, um sonho meu, e assim, vou ver até onde isso vai me levar, né. Eu acho que hoje nós, enquanto professores, enfrentamos vários desafios. Eu entendo o professor como uma categoria política. Então, nós, professores, não podemos esperar que os mecanismos de poder, principalmente levando em consideração o quão frágil é a nossa democracia e o quão desigual é a nossa relação de forças,
a gente esperar que as coisas elas simplesmente aconteçam para os professores, para a educação brasileira. Eu acho que uma das funções do professor, assim como toda a classe trabalhadora de uma maneira geral, mas eu diria especialmente a classe docente, é ser uma classe criticamente ativa, que a gente esteja disposto a se mobilizar coletivamente, a construir um projeto de poder, a construir um projeto de educação para o Brasil, e que esse projeto de educação ele não vai estar dado, ele não vai ser um projeto de educação que vai ser colocado ali a dispor. Muito pelo contrário, um projeto de educação que eu penso ser um projeto ideal para o Brasil, que seja um projeto de educação universal, que seja um projeto de educação inclusivo, equitativo, que respeite os direitos humanos, que seja democrático, e que, acima de tudo, seja libertador. Isso, com certeza, eu tenho muita clareza disso, que não é um projeto de educação que vai ser construído, por exemplo, pelo nosso atual Congresso Nacional. Que a correlação de forças que existe hoje no Brasil é uma correlação muito desigual. A gente derrotou o Bolsonaro nas eleições de 2022, mas o bolsonarismo continua e a direita é extremamente forte. Então, o projeto que a gente quer construir, ele é um projeto que tem que ser construído cotidianamente, esclarecendo os nossos colegas, a gente debatendo questões, se mobilizando, construindo mobilizações para que a gente possa tornar o processo educativo e o acesso à educação verdadeiramente universal. Muito se fala em meritocracia. Acho que a meritocracia é uma ilusão no nosso país. Então, como é que a gente vai falar de meritocracia num país tão desigual? Como é que a gente vai falar de meritocracia? Como é que a gente vai falar de acesso à universidade se a gente tem assim universos completamente díspares dentro da educação? A gente vai para uma escola particular, a gente tem menino que já viajou para o exterior, que fez intercâmbio, que conheceu outros países, outras culturas, que tem ao seu dispor meios tecnológicos, que tem acompanhamento psicossocial. E aí, quando a gente vem para outras realidades, a gente tem realidade de menino que não tem o que comer, de menino que teve o seu processo de letramento, de numeramento atrapalhado ao longo da sua trajetória por várias questões. E ainda, o impacto da pandemia. Então, eu penso que hoje, construir um projeto de educação envolve muito a gente se conscientizar criticamente e a gente buscar construir um modelo de educação que seja um modelo de educação libertador, que seja um modelo de educação que traga para a gente uma perspectiva de criar uma humanidade que seja crítica, uma humanidade que respeite a diversidade, que respeite as diferenças, mas que, acima de tudo, assuma um compromisso político com a libertação, principalmente daqueles povos que estão sendo oprimidos. Muitos me perguntam se eles deveriam fazer o curso de História entre os estudantes, e alguns mesmos que já ingressaram. E são as mais variadas dúvidas que aparecem, né? Aparecem dúvidas relacionadas à identificação mesmo do curso, aparecem dúvidas em relação à questão profissional, e muitas vezes a gente acaba desprezando essas questões profissionais e nos atendo a questões mais abstratas, mas eu acho que é importante a gente também esclarecer isso. Eu acho que ser um bom profissional envolve ter esse compromisso ético, envolve você ter esse compromisso, essa disciplina com os estudos, esse seu compromisso com a sua formação e, sobretudo, o zelo com a sua prática docente. Então, para quem está começando a fazer história, como qualquer outra licenciatura, eu sempre digo, olha, quem faz o curso é o estudante. Então, quem vai dar o tom da coisa é você. Se você quer se expandir, se você quer ir além, construa as suas possibilidades dentro daquilo que lhe cabe. Eu sei que muitas vezes a gente vai ter várias limitações, e é verdade. A gente vai ter várias limitações porque a gente às vezes cansa, às vezes a gente desgosta do que a gente está fazendo, mas é preciso a gente estabelecer esse nosso horizonte, esse nosso compromisso. Acho que muito pela minha trajetória eu fixei muito isso em mim. Eu tenho que seguir esse trajeto, eu estabeleci ele para mim e eu carrego muito comigo essa visão mesmo. Eu tenho que seguir. Então, do meu jeito, do meu tempo, respeitando a mim mesmo e também os colegas que estão ao meu redor, mas sempre com esse meu horizonte. E o conselho que eu dou é justamente esse: a gente conseguir ter clareza daquilo que nós somos, sabermos explorar as nossas potencialidades, sabermos lidar com as nossas fragilidades, mas, sobretudo, a gente ter sempre compromisso ético, compromisso profissional
e mesmo compromisso mesmo com a libertação do povo, né? Porque a gente tenta sempre ter esse horizonte político carregado assim dentro da gente, a gente nunca abre mão. Porque na nossa trajetória, invariavelmente, a gente se afasta disso. Invariavelmente, a gente acaba sendo seduzido por outras questões e muitas vezes a gente vai deixando isso de lado. Mas, vez ou outra, a gente dá aquele estalo dentro da gente observar se a nossa prática está realmente de acordo com aquilo que a gente pensa ser o ideal para a educação brasileira. É o ex-jogador de futebol, Não. que nunca foi, e o atual jogador de vôlei, também amador. Mas, sobretudo, eu penso que hoje eu sou um Joel que, quando eu era criança, eu me orgulharia de ser quem sou hoje. E não é fazendo isso, não é pensando dessa forma também que eu quero estar e ficar onde exatamente eu estou, do ponto de vista da minha formação, do ponto de vista do meu aprendizado. Pelo contrário, eu acho que sempre eu posso melhorar mais um pouquinho. A gente pode sempre melhorar, reconhecendo os nossos erros, os nossos defeitos, a nossa formação. E eu acho que é isso. Eu acho que hoje eu tento ser, na medida do possível, um Joel melhor de todas as maneiras. Um Joel melhor professor, um Joel melhor irmão, melhor filho, melhor amigo, melhor namorado, melhor o que for, que a gente puder ser. Se tiver por aí, a gente vai sendo, né? Só não sou melhor músico. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Bom, o que eu vou levar para minha vida sobre o Joel é a forma dele de levar a vida, né, com brincadeiras, também algumas horas sério, mas também vou levar algumas dicas sobre como viver na faculdade. Ele contou sobre as experiências dele, que ele teve na faculdade, com experiências bem... Bem, gente, o Joel ele foi meu professor no primeiro ano do ensino médio. Ele foi um professor assim também influente na minha escolha do curso. Hoje eu curso História na Universidade Estadual do Ceará. E eu acredito que todos os meus professores de História, eles influenciaram nessa decisão, nessa escolha. Então, assim, ele marcou justamente... eu tive um ensino médio um pouco conturbado. O primeiro ano foi lá em 2018, 2019, 2020, pandemia. Então, durante esse processo, ele tanto me auxiliou durante o primeiro ano do ensino médio, como também após eu conseguir passar no vestibular, a gente andou tendo contato, ele continua conversando comigo, a gente continua tendo diálogos muito construtivos. E assim, eu tenho muito a agradecer a ele como professor, como amigo, que até hoje ele não soltou a minha mão e a gente continua aí construindo conhecimento histórico com base nas experiências que ele teve, com base no que ele construiu aqui na universidade, no que ele adquiriu lá fora e o que ele já me passou. Então é isso. Oi pessoal, eu sou a Letícia, sou aluna do curso de História da FAFIDAN e eu sou prima do Joel, então eu conheço o Joel desde que eu me conheço por gente, como a gente pode falar. E o Joel, ele é muito mais do que um primo para mim, né? A gente cresceu quase como irmãos, né? A gente tem uma diferença de idade de 7 anos por aí. Então a gente passou grande parte da nossa infância, da nossa adolescência juntos, né? E essa presença de uma pessoa que sempre foi esse exemplo para mim, sobretudo em questões de estudos, foi muito importante e mudou muito daquilo que eu sou hoje, né? Então, o Joel, para mim, quando falam dele para mim, eu sempre lembro da gente assistindo os jogos do Flamengo, desesperados, ou da gente comentando um livro, ou de ele, por exemplo, me mostrando algum teórico novo da história que eu não tenha visto, né? Então, o Joel é responsável por muitas dessas coisas que formam a minha personalidade hoje, né? Ele me ensinou a amar o Walter Benjamin, ele me ensinou a amar o futebol, a amar o cinema, né? Então, e também, né, a amar Harry Potter. Ele foi a pessoa que me levou para Hogwarts, né, digamos assim. Então, o Joel, quando eu penso nele, eu tenho essa relação de extrema proximidade e de uma pessoa que é extremamente importante para mim e que até hoje, né, ele ainda se configura como um exemplo de caminhada, tanto pessoal quanto acadêmica. Olá, eu me chamo Maria Clara, tenho 20 anos,
Sou ex-aluna da Escola Profissional Francisca Rocha Silva, atual campo de trabalho do professor Joel, e atualmente me encontro como acadêmica do curso de Psicologia da Faculdade Vidal. Bom, eu tive a honra de ser ex-aluna do Joel durante 2 anos e também de participar de seus projetos científicos, de feiras de ciências, durante 3 anos. E para falar sobre o João Joel, a gente precisa separar ele em 3 personalidades. O Joel enquanto um educador, o Joel enquanto um aspirante revolucionário e o Joel enquanto alguém apaixonado pela vida. E eu creio que nada mais justo do que começar falando sobre o Joel enquanto um educador. Para muitos, ele pode ser apenas um rapaz, possivelmente sem dinheiro no banco e vindo do interior, como fala o Belchior, parafraseando o Belchior. Mas para nós que somos ex-alunos e até mesmo para aqueles que se encontram ainda como alunos dele, sabe que ele tem um papel muito importante, que é o papel de ser cuidador de sonhos. É muito difícil um educador hoje no Brasil abrir a porta de uma sala de aula e se deparar com realidades tão distintas e principalmente com um contexto muito desmotivador. E o Joel, ele enxerga nos alunos uma capacidade, enxerga uma potência que nem mesmo a própria sociedade e o Estado é capaz de ver. E eu acredito que a própria trajetória de vida dele seja essa ferramenta que faz da história esse elo entre ele e a sala de aula. E é esse elo que permite com que ele realize esse trabalho de ser educador, de ser cuidador de sonhos, de ser terapeuta, de ser pai ao mesmo tempo, porque hoje no Brasil o professor não se limita somente no educar, mas em exercer diversas funções, mesmo que seja de forma indireta. E para falar do Joel enquanto um revolucionário, um aspirante revolucionário, é somente necessário citar o trabalho que ele realiza com os seus projetos de iniciação científica, através do seu próprio campo de pesquisa, através de tudo aquilo no qual ele acredita que pode ocasionar uma mudança dentro da sociedade. Mesmo para nós que acredita que uma revolução um dia possa ser possível, mas mesmo que ainda esteja distante, ele pode crer que a maior forma e a maior prova de que essa revolução possa acontecer um dia, de que a mudança social ela é válida e é muito importante a gente dar crédito a ela, é a forma como ele atua dentro e fora de sala de aula, seja por seus projetos, seja na forma como ele educa, seja na forma como ele acredita nos sonhos de diversos alunos. Essa é a maior revolução e a maior mudança social que ele pode ter como aspirante revolucionário. E por último, creio que não menos importante, falar do Joel enquanto uma pessoa apaixonada pela vida, E não é muito necessário a gente conhecer ele a fundo para conseguir interpretar isso, essa paixão que ele sente pela vida. Essa paixão que ele sente pela vida resplandece no seu trabalho fotográfico, pela fotografia. As imagens, as fotografias só mostram o que ele sente, é a forma como ele enxerga o mundo. O humor quebrado dele, quem já foi orientando dele, quem é ex-aluno ou ex-aluno do Joel entende que ele tem um humor muito quebrado. E isso faz parte da maneira como ele enxerga a vida, a forma como ele faz fatos super pequenos e simples ter uma enorme graça, ser algo engraçado, algo para contar história. Acredito que tudo isso seja um conjunto que forma a maneira como ele enxerga a vida de forma simplória, de uma forma amorosa e também de uma maneira sonhadora. Eu acredito que a forma no qual uniu tantas pessoas a ele, principalmente os alunos a ele, é porque todos aqueles que se identificam com o Joel, principalmente aqueles que hoje se encontram fora do campo escolar, já se encontram nas universidades, é justamente pelo fato de se espelharem nele, a gente ser amante de causa perdida, Acreditamos que seja isso, a principal ferramenta que uniu nós, ex-alunos, alunos a ele. Ser amante de causa perdida, se espelhar nele, saber que um pouco da trajetória de vida dele é um pouco da nossa trajetória de vida, porque a gente não é marcado por realidades tão diferentes. Eu queria deixar aqui um recado, um agradecimento. Muito obrigado por todos os livros emprestados, muito obrigado por todos os discursos, muito obrigado por todas as conversas,
por todas as divergências que também são muito importantes para o nosso crescimento pessoal, eu acredito que a união de tudo isso é o que compõe você como um excelente professor, um educador, um revolucionário, alguém que está disposto a causar impacto dentro da sociedade e também na vida dos seus alunos. E também quero agradecer por todas as vezes que você acordava feliz, umas 9 horas da manhã, se esbarrava comigo no corredor e ficava cantando Maria, Maria é um dom. Eu não sei de onde é que vinha tanta energia, não sei de onde é que vinha tanta alegria de um ser humano às 9 horas da manhã naquela escola. Eu suspeito que seja café, né? Eu acho que o café era o principal motor que te fazia tão alegre naquela escola, porque eu ficava me perguntando. É isso, um beijo, um abraço, e eu espero que você siga revolucionando, que você siga mudando vidas, até você conseguir pelo menos a sua aposentadoria. É isso, companheiro. Um beijo. E falhará em cada uma das suas. Muito bem. Kelly. E o capitalismo? É ruim? Rapaz, Olha eu o que não você tenho vai dinheiro dizer, não, viu? né? Ele não tá Então, me ajudando, não. É Exatamente, bom, muito é bom bem. que eu sou do contra. Você é Bolsonaro, né? É verdade. Faz o Faz o Qual é a minha entrevista? Meu nome é até Lídia, gente. Faz o L. Faz o aí. E tu, Carmen Letícia, o que você tem a dizer do capitalismo? E estou representando ele na Feira de Ciências. Ah, tu vai ficar representando o capitalismo na dança? Muito Eles bem. se movem para